Estamos gravando esta que é a sexta e última aula da presente matéria, síntese do Antigo Testamento. Esta é a última aula, sexta e última aula da nossa matéria síntese do Antigo Testamento, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2023, terça-feira, 11 de julho de 2023, graças a Deus, aqui estamos, né? Tivemos uma semaninha, né, para vocês, né, para mim também, de um certo descanso, mas aqui estamos de volta com toda a carga. Obrigado, irmão Elton, irmã Amanda, irmã Flávia Pitol, irmã Ilana, pelo esforço, né? Estamos hoje, um número ainda bem reduzido. Era suposto estar aqui o irmão Abissai, não chegou. Irmã Bernadette, tá chegando irmã Ronilca, maravilha. Irmã Ronilca é mais uma que se une a nós. Irmão Gil estava ali, saiu da conexão. Estamos hoje bem defasados, né? Mais da metade da turma está ausente, mas amém. Esperamos que no meio dos problemas e das lutas que estão tendo, tudo consigam resolver. Irmã Ronilca, boa noite, Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Maravilha, conseguiu chegar, lutou, venceu e conquistou. Não Tá estou nem chegando aí. respirando. Não é fácil, tá chegando aí, irmão Leandro Bonjour. Oh, meu Deus. Senhor pastor. Conseguiu. Consegui. Cheguei. É uma batalha. Eu entendo o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Você passa a semana inteira sem ter luta. Na semana, no dia da aula, é luta. Verdade, Para a gente entender que a luta é a razão da nossa vitória. É. A gente fala tanto, né? Só vitória, mas para ter vitória temos que ter dificuldades, né? Temos que ter essas situaçõezinhas, né, que geralmente vem de jeito. Está tentando ali entrar irmão Gil e irmã Rubiane. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ter a conexão deles conosco. Acredito que sim, vamos lá. Só ter eles na telinha e a gente já vai começar. O nosso tempo hoje está limitado até 9h30, 9h35. Vamos lá. Esse final de semana já estou fechando todas as notas atrasadas e vou liberar entre domingo e segunda, graças a Deus. Muita coisa atrasada, meu Deus, mas Deus é bom, Deus vai nos dar graça e a gente vai vencer toda essa situação. Irmão Gil, me ouve? Oi, pastor, estou ouvindo sim, certinho, mas resetei o computador aqui e não consegui. Tá falando. Mistério na terra. Mas o irmão está nos vendo ou não? Não, estou vendo sim, tudo normal, mas quando eu vou ligar a minha câmera aqui, fala que minha câmera está sendo usada por outro aplicativo e não está. Provavelmente o irmão foi hackeado, acredite, provavelmente. Sendo o irmão hackeado, fique de olho aberto, porque isso é uma característica de hackeamento, compreende? Isso é característica de hackeamento, que os hackers entram no seu computador e faz com que os aplicativos que estão aparentemente apagados são usados por um outro aplicativo. Ou funções, na verdade, né? Uhum. Então, se seu computador está dizendo que a câmera está sendo usada por outro aplicativo, isso é um fato, isso é real. Então, está acontecendo isso. E se está acontecendo é porque houve uma invasão de hackers. Então, eu sugiro, irmão, procurar um especialista o mais rápido possível, porque se está hackeado, e parece que sim, pode comprometer outros aplicativos do seu computador. E aí não vale a pena, irmão, correr riscos. Uhum. Não estou querendo assustá-lo. Isso é uma característica não, clássica. Eu sei que pode ser um risco, né? Mas também os meninos mexem muito no computador aqui, sem saber. Bom, fica ao seu critério. Estou dando uma humilde sugestão. Sim, eu não gostaria que o irmão tivesse uma surpresa estranha. Mais adiante, né? Misericórdia. Eu já tive 2 esse ano que eu não quero nem por brincadeira voltar a ter a terceira.
Eu sei o que é isso, mas eu espero em Deus que não seja algo tão complicado, né? Que se possa ser resolvido o quanto antes que possível. Perfeito. Só um momentinho aqui, que um aluno já me mandou uma mensagem. Só um momentinho. Já não está logado no Só um momentinho. Perfeito. Ok, perfeito. Vamos então começarmos. Vamos à página de número 22, por favor. Página de número 22. Página de número 22. Página de número 22. Página de número 22. Estamos falando sobre Abraão. Vamos falar hoje sobre Abraão. Tá, vamos entrar um pouquinho na parte dos patriarcas, creio que vocês se lembram, né? Vamos falar um pouco sobre a página 23, a nação santa, as pragas do Egito. Vamos provavelmente fecharmos até a página 26, né? Não temos como fechar a totalidade da apostila. Então, vamos na página de número 22, onde lemos ali sobre Abraão. Gênesis 12, 1 a 12, 18, né, que seria a narrativa que envolve a pessoa de Abraão, aproximadamente 2000 a.C. Abraão é um dos mais importantes e bem conhecidos personagens da história. Tanto no judaísmo como no cristianismo, ele é considerado um patriarca. No cristianismo, ele é lembrado como um homem de grande fé e pai dos fiéis. Abraão nasceu em uma família de idólatras, em meio a um povo pagão. Seu pai pode ter participado da adoração da lua na cidade de Ur e mais tarde em Harã. Em resposta ao chamado de Deus, Abraão partiu de Harã e viajou pela Palestina, uma terra cerca de 600 quilômetros distante dali. Já velho, recebeu a promessa de um filho e que seria pai de muitas nações. Abraão era um homem rico, vivia em uma cultura seminômade, onde a terra e o estabelecimento local não tinham tanto valor. Além de Isaque, Abraão teve outros filhos. O mais conhecido foi Ismael, pai dos árabes, e Midian, pai dos midianitas. De acordo com a Bíblia, os dois filhos foram abençoados. É importante relembrar, baseado naquilo que acabamos de ler agorinha, se você está prestando atenção, Abraão não era hebreu. Qual era a nacionalidade de Abraão? Pelo que acabamos de ler. Se ele não era hebreu, ele tinha uma nacionalidade. Qual seria? Caldeu. Caldeu. Ele nasceu na Caldeia, né? Que hoje seria a região do Kuwait, né? Sul do Iraque, né? Seria exatamente o sul do Iraque, Kuwait. Abraão, então, era de uma família de idólatras, né? De idólatras. E teve um encontro, né? Isso foi uma ação sobrenatural com o próprio Deus. Abraão, nesse encontro que ele teve com Deus, estão lembrados? Ele mudou de nome, o seu nome foi mudado. Qual era o outro nome que tinha Abraão? Abrão. Abrão, com um só A. Estão lembrados os significados dos nomes Abrão e Abraão? Porque no momento que Abraão tem um encontro com Deus, é normal que a gente observa isso nas páginas do Antigo Testamento, o relacionamento da pessoa com Deus muda. E por mudar o relacionamento, muda também o significado do nome. Não apenas o nome sozinho,
mas o nome em si reflete a mudança de relacionamento. Vamos lá. Abrão e Abraão, quais são os significados? Acho que era pai da fé, né? Não. Não. Não? Never. Never, never, ever. Tô querendo liberar pontinho para vocês, gente. Ô, papai do céu. Pastor, Abraão, pai de multidões? Pai de multidões, maravilha. E Abrão, fecha. Abrão. Ô, Não papai do consigo céu. Eu não posso dar metade do pontinho, não. Eu tenho que dar... Queria dar 75, homem de Deus. Ô, Jesus da glória. Como diz o carioca, Jesus da glória. Ai, ai, ai. Não lembro, pastor. Ah, que pena. Anote aí. Abrão, pai das alturas. Abrão, pai das alturas. Abraão, pai das multidões. Não tem como esquecer. Então, Abrão, pai das alturas. Abraão, pai das multidões. Ok? Procure ter isso bem anotadinho. Bom, como já sabemos, né? Abraão foi pai de várias nações, pai de vários filhos, não é? E além de Isaque, também Abraão teve outros filhos. Além de Isaque, os mais conhecidos, como aqui mesmo disse, foram Ismael e Midian. Lembram-se do nome da mãe de Ismael? Alguém se lembra? O nome da mamãe de Agar. Agar. Qual era a nacionalidade de Agar? Alguém se lembra? Egípcia. Oi, Mamanda, vai levar para casa 50. Ela deu tiro certo. Mamanda hoje está carregada de bala. Eu acho que foi a nossa irmã, a irmã Neuza lá do Brasil, mandou pelo correio um carregamento de bala e ela obedeceu. Mamãe, recebi, né? Vou carregar pistola. Fez igual o John Wick 4, com todo respeito. Cinquentinha, irmã Amanda, parabéns. Para fechamento de matéria, fantástico. Cinquentinha. Mamãe de Isaque, aliás, mamãe de Ismael, Agar, e a sua origem, a sua nacionalidade egípcia. Deixa eu abrir aqui um mapinha, que ele é parecido com esse mapinha aí da página 23. Você está vendo aí, tem um mapinha na página 23. Então, eu vou passar um mapinha bem parecido. Esse aqui, maravilha, vamos lá. O mapinha na página 23, ele é bastante parecido, repito, bastante parecido com esse que está aqui na tela, e eu já compartilhei no grupo, né, nos slides. Lembram-se que nós compartilhamos os slides no grupo? Isso. Se alguém acidentalmente se esqueceu ou perdeu esses slides, então seria interessante estar aí, né, tendo eles em consideração. Mas este mapinha, que, repito, ele é bastante parecido com o mapinha da página 23, ele mostra a peregrinação de Abraão. Se você olhar com atenção, essa parte em vermelho, ou essa linha em vermelho, fala das viagens de Abraão. Já a linha em violeta, que é praticamente aqui dentro, estão vendo? São as viagens de Isaque. A linha em verde são as viagens de Jacó, que foi dentro, basicamente, deste eixo. E o restante são as estradas principais. Mas o objeto do nosso estudo é a trajetória ou a peregrinação do próprio Abraão. Aqui está a cidade de Ur, ok? Lá no extremo, chamada Caldeia. Temos a Mesopotâmia, que é a região entre rios, o Eufrates e o Tigre. Temos a região de Pad-Aram, onde Abraão ficou detido 25 anos, de acordo com os últimos versículos do capítulo 11
de Gênesis, aí começa o capítulo 12, Deus, não é, voltando a falar com Abraão. Nesse meio tempo, seu pai Terá já estava falecido, e Abraão, 25 anos depois, se move de Arão até a cidade de Siquém, e ali ele se estabelece. Claro, ele também faz uma viagem ao Egito, que não era da vontade de Deus, e ali trouxe algumas dores de cabeça para si. Então, procura ter em mente esse pequeno mapinha, só para você ter a ideia da trajetória de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus, atravessa grande parte da Mesopotâmia, chega em Harã, fica parado 25 anos com seu pai Terá. Terá morre, ele volta a se mover no chamado de Deus até chegar à cidade de Siquém, já em Canaã, ou na Terra Prometida, e ali ele se estabelece. Perfeito. Vamos voltar então na página 23. Aí temos, né, aí como nos diz a apostila, o capítulo 25 do livro de Gênesis se ocupa sobre Isaac. Aí temos adiante Jacó, não é? E Jacó, que foi o pai de 12 filhos e de uma filha. Lembram-se? Jacó gerou 12 filhos e uma filha. Alguns de vocês se lembram o nome dessa menina? Sim, irmão Elton, diga. Pastor, voltando ali no Abraão, essa Midian é filha de quem? Midian é Pai filha dos de quem? árabes. De Abraão. Abraão também teve outros filhos, dentre Mas eles com quem? Midian, com uma concubina. Sem Você teve CH, uma... com outra concubina. Sim, Abraão teve outras A concubinas. leitura passou despercebida. Não Tem que observar lá no canto. Vai lá que eu vou descobrir. Ô, pastor, mas depois que Sara morreu, ele casou de novo, né? Abraão, que eu saiba, não. Pela narrativa bíblica, pela narrativa bíblica, que eu saiba, não. Era muito normal o homem ter a esposa ou esposas oficiais e as suas concubinas. Lembram-se disso? Que Jacó chegou a ter 2 esposas, Raquel e Lia. Lembram-se? Raquel e Lia. Yeah. E teve várias concubinas, pelo menos 3, 4 concubinas. Isso era muito normal. Então, com Abraão não era diferente, certo? Então, isso era bastante normal. Se tornou anormal depois da entrega da lei. Quando a lei foi entregue no Sinai, então houve uma espécie de redução ou um decréscimo, se assim podemos dizer, desse costume, que era um costume ugarítico, caldeu, certo? Mas que eu tenho informação, Abraão não voltou a se casar, pelo menos na informação da Bíblia, ok? Alguém se lembra do nome da filha? Dina. Alguém colocou Dina. Então, se você não se lembra, a filha que Abraão teve o nome de Dina. Creio que você se lembra, né? Ela até foi violada, foi estuprada pelos homens da cidade de Siquém, pelo filho do rei de Siquém. Aí deu um problemão, aí vieram os filhos, né? Alguns filhos de Jacó se vingaram, mataram, foi um escarcéu, foi um negócio bem desagradável, né? E deixou um problemão para Jacó resolver. Mas por quê? Alguns filhos de Jacó eram muito vingativos, eram sangue quente, e não deixaram passar, né, desapercebida essa situação. Mas falando dos filhos de Jacó, sem dúvida, o que mais se destacou, o que mais se evidenciou, tanto na história bíblica como na história do próprio Antigo Testamento, foi esse aqui, ó, José. Só o livro de Gênesis se ocupa mais de 10 capítulos falando sobre José. Que interessante, né? Não é normal um personagem das Escrituras Sagradas tomar tanto espaço na narrativa bíblica como foi José. Se você fizer uma pesquisa, né, quais foram os personagens do Antigo Testamento que tomaram mais espaço nas páginas do Antigo Testamento? Moisés foi um deles, né?
ao ponto de Moisés ter ocupado 5 livros, na verdade, 4, né, dos 5 que ele escreveu, que foi o Pentateuco. Moisés aparece em Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio. Fora Moisés, temos outros personagens, mas sem dúvida nenhuma, depois de Moisés, o personagem que toma mais espaço nas páginas do Antigo Testamento definitivamente foi José. José era o filho predileto de Jacó. Por causa disso, seus irmãos passaram a odiá-lo e o venderam para mercadores ismaelitas, que o levaram cativo para o Egito. Ali se tornou um escravo e sempre honrou a Deus em todo o tempo, e não cedeu às investidas da mulher de Potifar. Quando foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, Deus o honrou e fez com que se tornasse o governador de todo o Egito, estando debaixo apenas do Faraó. Com a fome, os filhos de José se viram obrigados a buscar comida no Egito, onde se reencontraram com seu irmão. José os perdoou e chamou toda a sua família para morar naquela terra, onde futuramente seriam escravizados. A ida dos israelitas ao Egito se deu em torno de 1800 a.C. Algumas perguntinhas sobre José. Alguém se lembra o nome da esposa de José? Vamos lá. Pegou. Ô, papai do céu. Estou querendo dar pontinho para vocês e por alguma razão está escapando esses detalhezinhos, né? Eu entendo que são muitos detalhes quando você lê uma narrativa bíblica, mas sempre é bom quando você lê uma biografia, sempre fazer anotações, né? Fulano foi irmão Começa de com M, fulano. pastor? Não, tem nada a ver. Nada. Jesus, eu estou querendo distribuir ponto e vocês não estão me ajudando. Azenat. Procura anotar, né? Azenat, esposa de José. E os filhos de José com Azenat? Essa você sabe, eu tenho certeza. Benjamim e Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Benjamim é outro assunto. Benjamim, cansado. Manassés e Efraim. Perfeito. Outra perguntinha dentro dessa temática. Eu estou me refrescando a mente, né? Meu Deus. Como era o nome egípcio de José, cuja tradução é Salvador do Mundo? A Bíblia fala que ele recebeu um nome egípcio, cuja tradução... Paneia? Zafenate Pané, irmã Armanda, eu não posso ficar quieto. Eu não posso... Irmã Amanda, o que está acontecendo? Irmã Maria Botelho, me ajuda. Quem é irmã Maria Botelho? É a mãe dela. Foi minha aluna, uma aluna muito aplicada, por sinal, né? Não estou aqui bajulando a irmã Amanda. Ela lembra demais que a irmã Maria Botelho, em sala de aula, parecia que ela tinha uma espada, né? Pontiaguda na ponta da língua, respondia bonito. Eu falei, irmã Maria Botelho, fica quieta, mas não dava, ela não ficava quieta. Mais 25 pontinhos, irmã Amanda. Vamos lá. Ei, Jesus, será que vai ficar isenta dessa prova hoje? Ei, papai. Eita, é só. Zafenate Paneia. Agora, mais uma. Eu acho que essa aí, se alguém se safar, vou dar 75. Se for irmã Amanda, está isenta. Como se chamava o nome dado ao vice-rei do Egito? Existia um nome técnico. Eu falei já, se não me engano, 1 ou 2 vezes em aulas anteriores. O vice-rei do Egito tinha um nome técnico dado pelos egípcios. Claro, a Bíblia fala que ele foi governador do Egito, foi o segundo depois de Faraó. Quem se lembra disso? Quem se lembra que a Bíblia fala que José foi o segundo depois de Faraó? Tem traduções que dizem que ele foi o vice-rei, foi o governador do Egito, mas há um nome
que aparece nos originais em hebraico, que era o nome que os egípcios deram ao vice-rei do Egito. Ninguém se lembra como era esse nome? Aí eu peço que vocês então anote. Vizir. V-I-Z-I-R. Vizir. Que em língua egípcia quer dizer vice-rei ou governador geral. Então, José se tornou vizir do Egito. A palavra faraó é o rei, é o governador absoluto. Então, abaixo do rei absoluto, que geralmente era um homem ou uma mulher, embora o Egito teve mais homens governando como faraós do que mulheres, como faraona, né? A história só fala de 2 mulheres que foram faraós ou faraonas, né? Só para curiosidade sua, né? Uma delas foi Nefertiti e outra Cleópatra. É o que se sabe dentro da história. Fora Nefertiti e Cleópatra, não houve nenhuma mulher, além dessas 2, que tivesse tido o poder absoluto de governo sobre o Egito. Então, vizir é dado o nome do vice-rei ou do governador geral do Egito. Vamos para essa parte aqui, ó, sobre a nação santa. Por que a nação de Israel, na Bíblia e no Antigo Testamento, ela é chamada de nação santa? Está aqui, ó. A história sagrada toma uma nova dimensão a partir do livro de Êxodo. Séculos se passaram em silêncio desde a morte de José. Nesse inteirinho, os descendentes dos patriarcas tornaram-se extremamente numerosos. Vocês se lembram quantos israelitas saíram de Canaã para habitarem o Egito? Alguém se lembra? A Bíblia fala um número. 75. 70 almas, para ser mais exato. 70. 70. 70. E depois de 430 anos, chegaram a mais ou menos quanto? O livro de Números mais ou menos traçam, não um número exato, mas um número aproximado. Alguém já leu isso? 2 no livro de milhões, Números? pastor. 3.600.000. Gente, 70 almas, 70 pessoas, estão me acompanhando? 4 séculos e 30 anos depois já tinha uma explosão populacional. Isso que deixou claro o faraó da época preocupado. Se esse povo conseguiu se multiplicar esse nível, meu Deus, eles vão ter uma batalha conosco e vamos perder. Essa uma das razões que foi a escravidão. Vamos lá. E nesse inteirinho, os descendentes dos patriarcas tornaram-se, como já falei, extremamente numerosos. Um novo faraó subiu ao trono e viu nesse crescimento populacional uma ameaça para os egípcios. Passou então a escravizar e oprimir os israelitas. Sob a liderança de Moisés, esse povo foi resgatado do cativeiro, transformou-se numa nação independente e se preparou para conquistar e ocupar a terra de Canaã. Vamos analisar a extensão desses acontecimentos e o período por eles abrangido, usando o seguinte resumo. Preste atenção que isso aqui é interessante. Ó. A permanência no Egito, em números redondos, foram entre os anos 1800 e 1400 antes de Cristo. Obviamente, na Bíblia já dá números mais exatos, 430 anos. Nós vemos aí 3 divisões: Moisés, a Páscoa e a libertação. Aí nós estamos vendo aí um mapinha, né? Esse mapinha mostra o período que a nação de Israel trafegou no deserto. A Bíblia diz que a nação de Israel, quando ela saiu do Egito, ela cometeu um pecado. E esse pecado levou a nação a transitar em círculos. Por quanto tempo antes de chegarem a Canaã? Anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Qual foi o pecado que levou a nação de Israel
ficar dando voltas por 40 anos? Murmurou? Murmuração. O povo murmurou. Veio tantos milagres da parte de Deus, mas não considerou, não é, a gratidão, que ela é muito importante no meio das lutas e das dificuldades. Então, ali ficou uma difícil lição para a nação de Israel. Se não fosse a murmuração, quanto tempo, você já leu isso em algum lugar? A nação de Israel faria? 15 O dias. norte, quanto? 15 dias. Aproximadamente, né? Os historiadores chegaram a um cálculo um pouquinho mais abaixo de 15. Poderiam que eles fariam em 11 dias, né? Então fica entre 11 e 15 dias. 11 como mínimo, máximo 15 dias. Se você olhar nesse mapinha, preste atenção. Nesse mapinha tem uma linha em vermelho, bem fininha, bem no norte desse mapinha, tá? Saindo de Goshen. O mapa é pequeno, mas se você olhar com atenção do lado esquerdo, tem lá Goshen, aí vem uma linha fininha, vermelha, que vai caminhando na linha do mar Mediterrâneo. Estão vendo? O mapa é pequeno, eu entendo que eu não tive condições de colocar um mapa maior, mas se você olhar com cuidado, essa linha vermelha, ela começa lá no cantinho esquerdo, num lugar chamado Goshen, que é a terra de Goshen, onde os hebreus costumavam ficar concentrados. E então esse traçado que você vê aí seria o caminho, né, que a nação de Israel tomou, ou tomaria, se não fosse a murmuração. Mas se vocês olharem o mesmo mapinha, o caminho foi mudado. Ó, eles desceram a península do Sinai e ficaram 40 anos exatamente dando voltas no meio da península do Sinai, até que Deus os liberou e eles saíram lá em cima, na cidade de Cades Barneia, na entrada já da terra prometida. Esse gráfico que você está vendo aí na página 24 são as pragas do Egito. Preste atenção que isso aqui é interessantíssimo. Eu não sei se vocês já leram, já estudaram ou já ouviram alguém ministrar algum estudo bíblico dizendo que cada praga do Egito foi um ataque frontal do Deus de Israel aos 10 principais deuses do Egito. O Egito tinha 1.589 deuses, Deus no mundo, muito Deus, mas nada comparado à Índia, né? A Índia são 33 milhões de deuses. A Índia é muito complicado, gente. Eu nunca fui na Índia, mas já estive na fronteira, né, com a Índia, com o Tibete, Índia com a China, e ali eu tive um rápido contato com algumas tribos da Índia, e pelo rápido contato na fronteira eu já percebi que a idolatria na Índia é pesadíssima, né? É o meu sonho dourado. Quando eu tiver meu papel, muita gente diz, Deus o livre, pastor, só quer sofrer. Não é questão de sofrer, eu tenho meu coração em missões, e Deus me dando o meu papel, eu vou cair 3 meses na África e 2 na Índia. Mas na Índia eu não vou levar minha mulher não, porque lá é perigoso demais. É perigosíssimo, mas eu vou correr, se Jesus me der vida e saúde, o risco, né? Porque ali as almas estão gemendo. Mas deixa eu voltar para o Egito. O Egito tinha 1.589 deuses, dos quais 10 eram os mais adorados, os mais considerados, os mais exaltados. Alguém já ouviu falar sobre essa ideia? Que Deus, quando lançou as pragas, isso, o irmão Leandro já ouviu falar desta teoria. Não é uma teoria, isso é um fato. Olha só, quando Deus fere o Nilo, por que ele fere o Nilo? Está aqui em Êxodo 7, 14 a 25. Por causa de Quinum. Quinum era o guardião do Nilo. Uau! Hapi era outro deus, que segundo eles era o espírito que dominava o Nilo. E Osíris, o Nilo era o sangue de Osíris. Osíris é a principal divindade adorada pelos egípcios. Então, quando Deus fere
o Nilo em sangue, Deus está batendo de frente contra os 3 deuses do Nilo. Quinum, guardião do Nilo, Hapi, o espírito do Nilo, e contra Osíris, porque o Nilo é do seu sangue. Depois, quando vem a praga de rãs, Êxodo 8:1-15, Deus então está batendo de frente com Hect, o Deus em forma de rã, também conhecido como Deus da ressurreição. A praga de piolhos e de moscas, não detectamos ainda quais desses deuses, mas sabemos que foi deuses que tinham relação com piolhos e com moscas, mas os historiadores até o momento ainda não detectaram com exatidão quais dos 1.589 deuses poderiam se encaixar com respeito aos piolhos e às moscas. Já a morte dos rebanhos, como Êxodo 9:1-7 nos diz, foi um golpe pesado contra vários deuses ao mesmo tempo. Foi contra Hathor, a deusa mão, que havia uma deusa que era adorada só pelo formato da sua mão. Que loucura, né? O povo adorava o formato de uma mão feminina, né? E tinha uma forma de vaca. Olha só, era uma deusa mão, mas o resto do seu corpo tinha uma forma de vaca. Também foi o ataque contra o boi Apis, né? O Apis, que era o touro do deus Ptah. Também a morte dos rebanhos, né, foi contra Minerves, o touro sagrado de Heliópolis. Então, quando os rebanhos do Egito são atacados por esta praga, Deus está combatendo a Hathor, Apis, Ptah e Minerves, 4 de tacada. Quando vem as feridas purulentas, Deus está batendo de frente com Imhotep, que era o chamado Deus da medicina, né? E Imhotep não pode fazer nada, porque foi pus para lá e para cá e o povo lá sofrendo de dores. Quando baixa o granizo sobre o Egito, diz a Escritura que arrebenta todo o Egito, né? Porque o Egito tinha plantações de grandíssima fertilidade e eles adoravam o resultado, né, destas plantações e derivavam, não, ou atribuíam aos deuses a prosperidade. Então, como vem o granizo, Deus bate de frente com Nut, a deusa do céu, Ísis, a deusa da vida, e a Sete, o protetor da colheita. Que tremendo, né? E o nosso Deus não é fácil. Quando ele bate de frente com os deuses estranhos, sai da frente, porque ele é o único Deus de toda a terra. Quando vem a praga dos gafanhotos, é Deus batendo de frente, de novo, em cima de Ísis e de Sete. Ísis, a deusa da vida, e Sete, o protetor da colheita. Quando vem a praga das trevas, Deus, parece que o nosso Deus tem senso de humor, né? Ele bate 4 de uma vez só, né? Ele bate em cima de Ra, Aten, Atum, Horus. Todos esses deuses, olha que interessante. Ra, Aten, Atum e Horus. Todos eles ligados com o sol. Uau! Os deuses. Para que tanto Deus, meu Deus? Para que tanto? E Deus, eu sou o único, eu sou o Senhor. Então, ó, leva na cabeça, porque eu sou o único, ninguém existe igual a mim. Mas a última, essa foi pesada. Foi a morte dos primogênitos. E essa praga foi o golpe final do nosso Deus contra a maior divindade de todas as 1589, Osíris. Osíris era o chamado Deus menino, ou Deus primogênito, o doador da vida. Por isso que Deus, né, deixou essa última praga como a última, porque ele sabia, não, eu vou acertar Osíris, assim, ó, tchum, porque vai finalizar tudo. E aí ia quebrantar, claro, o coração de Faraó, porque ia afetar a quem? Ao seu próprio filho mais velho, ao seu primogênito, ou por que não dizer, ao seu unigênito. Então, tenha isso aqui anotado como interessante, né? Como essas pragas vieram e a razão pelas quais elas vieram. Eu digo isso porque alguns, né, não conhecem essa história, esse fundo, esse pano de fundo histórico, né, que é importante que nós
conheçamos. Virando a página 25. Na página 25, vamos ver, né, a chamada primeira aliança. Se fala de uma primeira, fala de uma segunda, não é verdade? Então, se fala de uma primeira, claro, o nome primeira não está em vão, porque lá na frente ocorreu uma segunda aliança. Alguns de vocês podem me falar em poucas palavras qual a razão desta primeira aliança, já que estamos estudando o Antigo Testamento. Você pode resumir em poucas palavras o porquê desta aliança. Vamos lá. Vocês já leram isso, com certeza, no Antigo Testamento. Para existir uma aliança, tinha que existir condições, razões e uma base. Vamos lá. Condições, razões e base. Por que foi estabelecida uma aliança? Qual o objetivo desta primeira aliança? Vamos lá. Qual o contexto, pastor? Eu vou repetir a pergunta, preste atenção. Se estamos falando de uma primeira aliança, é porque lá na frente veio existir uma segunda. Concorda comigo? A primeira aliança ela está mais ligada ao Antigo Testamento e a segunda ao Novo Testamento. Então, a minha pergunta é, qual foi a razão exata do estabelecimento da primeira aliança? E ela está ligada todinha dentro do Antigo Testamento. É a razão do Antigo Testamento. Vamos lá. Ou não se lembram? Já Aliança leram de Noé? Não, preste atenção. De Abraão. Não. Vamos chutar. Para separar a nação? Começa por aí. Essa é uma das razões. Uma, mas não é a única. Nós temos aí pelo menos 5. 5 razões que podem ser resumidas numa frase só. Qual o objetivo de uma aliança? Essa é uma das razões. Separar uma nação. Separar do quê? Separar por separar? Claro que Deus não faz isso. Separar. Mas separar do quê? Qual a razão de uma aliança? Não vem na mente. Eu tenho certeza que o irmão já leu isso várias e várias e várias vezes. E está tendo dificuldade de fluir em palavras. Eu tenho certeza que você já leu isso. Vocês já ouviram dezenas de mensagens sobre isso. Ninguém está conseguindo se lembrar disso. Uau! Ok, vou então ajudar vocês. A primeira aliança se refere às leis que foram feitas nas tábuas? Essa é a base. Essa é a base. Eu quero saber a razão. Essa é a base. Perfeito, irmã Rubiana. Maravilha. Essa é a base. Essa é a base. Excelente. Essa é a base. Aí nós vamos entender qual é a razão. Era a desobediência do povo. Essa seria o porquê, não exatamente a principal razão. Vamos lá, vocês estão com bastante dificuldade, vou ajudar vocês. Qual o porquê do estabelecimento da primeira aliança? Irmão Leandro já adiantou. Separar a nação de Israel das demais nações, fazendo de Israel uma nação santa, de uso exclusivo do próprio Deus. Uma aliança não era feita, escute isso, seria interessante que você anotasse isso. Você já ouviu isso, mas é interessante anotar para não perder. Nenhuma aliança era feita se antes não houvesse um testador. O que era um testador? Um alguém, uma pessoa ou um animal que pudesse servir. Este aqui é chamado o elemento que vai ratificar, confirmar a aliança. E quem era o testador da primeira aliança? O derramamento de sangue
dos animais nos sacrifícios. Oh! Lembram-se que diz a Escritura, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem se lembra desse texto? Alguém se lembra? Está lá no Antigo Testamento. Então, a primeira aliança, idêntica à segunda, ela tinha que ser ratificada. O que é ratificado? Confirmado, selada, autenticada por derramamento de sangue. E, nesse caso, seria o derramamento de sangue de vários animais, que é prescrito dentro do Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia, mais especificamente Números, Levítico e Deuteronômio, deixam isso bem claro, entendeu? Que não poderia haver derramamento de sangue, não poderia haver derramamento de sangue se não houvesse sacrifício de animais. E os sacrifícios de animais eram vários, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Eram 5 tipos de sacrifícios, 5, né? As ofertas pacíficas, as ofertas de holocausto, mas tinha que haver, né, básica e prioritariamente, o derramamento de sangue. E o derramamento de sangue que selou, preste atenção, isso aqui é importante, que selou a primeira aliança foi lá, ainda antes da nação de Israel sair do Egito. Quando foi exatamente este momento que é selada a primeira aliança? Já estou dando a resposta. Foi antes da saída do povo de Israel do Egito. E qual foi o Quando acontecimento? eles colocaram o sangue do carneiro nos umbrais das portas? Isto, não carneiro, do cordeiro. Cordeiro, é. Cordeiro. Que evento foi esse na Bíblia? A Bíblia dá um exemplo, dá o nome desse evento. Páscoa. A Páscoa. Anote aí. Então, a Páscoa é o evento que marca a confirmação da primeira aliança. Meu Deus, anote aí. Não pode esquecer disso, não. Fica estranho se vocês... Então, a Páscoa é o evento que marca a confirmação, a solidificação, a consolidação da primeira aliança. Se estamos falando, então, que a primeira aliança marcou o Antigo Testamento, qual foi, então, a segunda aliança? Vamos lá. Jesus A morte Cristo de na Cristo. cruz. A morte de Cristo, mas autenticada através de qual evento? Teve um Sacrifício. evento. Não. Vamos O trabalhar evento? com paralelos. Me acompanhe, gente. Repete aí a Primeiro- pergunta, pastor. A primeira aliança, me acompanhe, tá? A primeira aliança ela foi ratificada, confirmada, autenticada por derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue teve um evento chave, chamado a Páscoa. Foi quando Deus ordena a Moisés que cada família teria um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, e ele seria repartido na proporção do tamanho da família. Se fosse uma família muito grande, claro, teriam que usar 2 ou até 3 cordeiros para serem sacrificados. Estão me acompanhando? Isso marcou a Páscoa. Olha, eu não consigo prestar atenção. Selou a primeira aliança. Então, qual foi o evento, uma semelhança muito grande, que marca a segunda aliança? A Páscoa. Mas teve um nome, um evento específico na segunda aliança. A ceia? A ceia do Senhor. Ah, Porque elas se coincidem. Alô, me acompanhem. Elas se coincidem. Jesus está comemorando com os seus discípulos qual evento? A primeira Páscoa. aham. A saída da nação de Israel do Egito. Alô? Estão me acompanhando? E coincidência ou não, é no momento da comemoração
da primeira Páscoa, que sela a primeira aliança, ali, para que se cumpra a profecia, Jesus estabelece a segunda aliança. Esse é meu Nada. corpo que é partido por vós, esse é meu sangue. Isto, nós temos que procurar lembrar-nos dos paralelismos. A Bíblia, ela é cheinha de paralelismo. O que é paralelismo? Aconteceu no antigo, acontece o cumprimento no novo. Procura ter isso em mente, gente. Nós vamos estudar a partir da semana que vem síntese do Novo Testamento. Isso tem que ser bem focado aqui na nossa mente. O que nós vamos estudar no Novo Testamento já foi profetizado no Antigo. Então o Novo Testamento é o cumprimento do que foi profetizado. Vocês vão observar isso. É lindo. Tudo que a gente vai, pelo menos nessa viagem rápida, panorâmica do Novo Testamento, já apareceu aonde? Lá no Antigo Testamento. Então, a razão do Novo existia o Antigo. Que razão teria existirem dois testamentos, duas alianças? Porque uma é a sombra dos bens futuros. O Antigo Testamento é sombra, certo? Mas o Novo é o cumprimento de tudo. Não sei se alguém já observou isso. Todo o conteúdo do Antigo Testamento vai para dentro do Novo. Como é possível? Isso é profético. Isso é tipologia bíblica. Uma matéria que nós vamos estudar entre o médio e o bacharel. É lindo demais. Exige observação, exige conhecimento básico de história, de cultura. E a gente vai dar a vocês todas as ferramentas, né? Se você vai embarcar conosco para o médio em teologia, alguns vão parar por aqui mesmo no básico, mas quem se animar para ir para o médio vai conhecer essa matéria e vai ficar simplesmente maravilhado, né? Que tudo que aparece no Antigo Testamento é somente sombra e se cumpre lá dentro do Antigo Testamento. Alguém sabia disso ou não? Alguém sabia disso? Isso é lindo demais. Por isso que o Antigo Testamento ele é difícil. Ele é demorado para você estudar, para você interpretar corretamente, para você entendê-lo. O Antigo Testamento, se você me disser que é fácil, está mentindo. O Antigo Testamento é muito difícil. Eu não estou dizendo vocês, por favor, não estou aqui fazendo comparações. Eu, particularmente, tive muita dificuldade de entender a base do Antigo Testamento. Depois de 13 anos lendo e estudando, é que eu comecei a ter uma leve visão do Antigo Testamento. Eu levei 22 anos para eu entender o Antigo dentro do Novo e o Novo dentro do Antigo. Não estou dizendo que você vai levar o mesmo tempo. Ora a Deus que não, estou batalhando aqui para vocês. Estou batalhando aqui para vocês terem muito menor tempo do que eu, porque eu não tive o privilégio, entendeu? Estive, claro, estudei em várias escolas teológicas, mas eu não tive o privilégio assim. Eu não estou aqui me colocando como melhor do que os meus professores. Tive excelentes professores. Não é? Um deles, se você pode até pesquisar no Google, foi o pastor Antônio Gilberto da Silva, que na época, eu digo isso para a glória do Senhor, nenhum orgulho, nenhum mérito eu levo nisso, né? Foi um dos mestres das Assembleias de Deus, né? Um homem de um conhecimento bíblico monstruoso, mas muito ocupado, não tinha como estar ali colado com você, aluno, para lhe explicar detalhe por detalhe. Ele tinha mais de 70 mil alunos em todo o Brasil. Era difícil ele dar uma atenção assim personalizada a mais de 70 mil alunos, né? E eu não fui um aluno predileto nem especial, mas acompanhei no que eu pude e consegui, depois de mais de 20 anos, né? Entender o antigo dentro do novo e o novo dentro do antigo. Essa é a razão dessas duas matérias caminharem praticamente lado a lado, né? Primeiro a síntese do Antigo Testamento para você ter uma visão panorâmica, não apenas para você entender o Antigo Testamento, só para você ter uma ideia, teríamos que estudar 1 ano, só essa matéria. 1 ano. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Para entendermos a fundo o Antigo Testamento, teremos que estudar 1 ano. Eu estudei
Vocês sabem o tempo, eu não estou fazendo comparações. Cada tempo tem o seu tempo, a sua situação. Vocês podem imaginar qual foi o tempo que gastei para fazer meu básico em teologia? 10 anos. 10 anos. E eu tinha aula 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas, das 7 às 10 da noite. Meu básico durou 10... Que isso, pastor? Naquela época era normal. Final dos anos 60, anos 70, até metade dos anos 80, era totalmente normal. Depois dos anos 80, 83, 84, 85, que os tempos dos cursos começaram a ser reduzidos, não é? Mas o meu básico em teologia durou 10 anos, o meu médio 7 e meu bacharel 12. E aí vai. Eram tempos enormes para se estudar. Porque Brasil, gente, tinha uma estrutura educacional na época que hoje você só vê nas igrejas presbiterianas e algumas igrejas batistas. Mas estamos vivendo em novos tempos, né? Bem difíceis, mas estamos aqui buscando reduzir, porque nós vivemos na América, e aqui é difícil demais. Se trabalha demais e não tem como a gente gastar muito tempo, né? Porque a tendência do povo é desanimar, né? Parece que estudando 1 ano e meio já desanima, que dirá 10. Concorda comigo? Então, temos que fazer o mais objetivo, o mais simplificado possível. Entenderam, então, as diferenças da primeira e da segunda aliança? Entenderam? Primeira aliança marcada pela primeira Páscoa. Segunda aliança marcada pela Páscoa e o estabelecimento da ceia do Senhor. O que ratifica a primeira aliança? Derramamento de sangue de animais. O que ratifica a segunda aliança? O derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Olha aqui o conteúdo da primeira aliança, a lei. Não temos tempo para falar sobre isso, né? Nós já estamos chegando a 9h30, então eu vou resumir o máximo para você entender. A primeira aliança, toda ela, a base, o conteúdo era a lei, não somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos veio corroborar, veio ser o pontapé inicial da lei. Mas a lei, olha só, ela é constituída por essas 3 partes, está vendo aí na apostila? Leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Já ouviram falar do número total desses mandamentos que compõem essas 3 formas da lei? Porque assim que era a lei, era dividida, né? Leis no campo moral, leis no campo civil e leis no campo cerimonial. Aí tinha um total. Lembra-se do total? Alguém já ouviu falar do total dessas leis ou mandamentos? 613, pastor. 613, meu Deus! Eram em torno de 200 e alguma coisa de leis morais, 200 e alguma coisa de leis civis e 200 e alguma coisa de leis cerimoniais. Total, 613. Vamos parar para pensar aqui como seres humanos normais? Eu sou tão normal quanto vocês. É humanamente possível cumprir 613 mandamentos? Sim ou não? É humanamente possível? Na nossa mente. É possível? Impossível. Impossível. Mas Jesus cumpriu. Ele foi o único. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para revogá-la. Loucura? Não. Loucura. Jesus foi o único que conseguiu cumprir mais de 200 leis morais. Ele foi o único que conseguiu cumprir mais de 200 leis civis e mais de 200 leis cerimoniais. Ele cumpriu tudo ao pé da letra. Por isso que ele foi qualificado a ser o Messias, o Salvador de Israel e o Salvador da humanidade. Eu vou fechar agora com vocês, não tem como mais avançar. Isso aqui é fantástico. Já ouviram falar disso aqui, o tabernáculo? Já ouviram falar? Uhum. Toda lei, toda a primeira aliança, tudo que você estuda entre Gênesis e Malaquias, de forma simbólica e tipológica, está aqui dentro. Isso aqui é fantástico. Isso aqui foi o maior plano, isso aqui é o maior plano que Deus estabeleceu ao longo da história bíblica. Está tudo aqui. Aqui está o resumo da nossa salvação. Oi, negão. Aqui está
tudo sobre Jesus Cristo, acredite se quiser, no sentido tipológico, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre a igreja e sobre o cristão. Que? Quando nós estudamos o tabernáculo, nós aprendemos tudo isso. E é complexo, e é como, pensa num gigantesco quebra-cabeça, gigantesco, com 777 peças. Ouviram o número? 777 peças. Isso não é coincidência. 7, 7, 7. 7 representando o Pai, 7 representando o Filho, 7 representando o Espírito Santo. Aqui dentro tem 777 elementos. Cada um deles apontam para uma pessoa da Trindade, apontam para a Igreja de Cristo como um conjunto, aponta para nós como cristãos individualmente falando. Isso é lindo demais. Quanto tempo se leva para estudar a fundo o tabernáculo? 2 anos. 2 anos. Tendo uma aula de 2 horas por semana. 2 anos. Isso aqui não tem profundidade maior do que esta, né? É uma pena, não vamos ter condições no básico em teologia de entrar a fundo. Mas Jesus, lembra-se quando Jesus lá em João, né? Felipe diz, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz para Felipe, Felipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas por que Jesus usou exatamente essa divisão? Me acompanhe, caminho, verdade, vida. Jesus, com isso que ele quis mostrar, eu sou o tabernáculo, eu sou a porta de entrada, eu sou o pátio. Quando alguém me conhece como o caminho, está entrando no pátio. Quando você está no pátio, você encontra o quê? Lá na entrada do tabernáculo, no pátio. Você encontra o altar do holocausto, feito de bronze, e o lavatório de bronze. Preste atenção, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir falar os detalhes que seriam interessantíssimos. Bronze na Bíblia fala de pecado. Bronze na Bíblia fala de pecado. O altar do holocausto aponta para a cruz, porque é na cruz onde os nossos pecados foram expiados, foram cravados. A pia, o lavatório de bronze, fala da palavra de Deus que nos lava de nossos pecados. Jesus falou em João capítulo 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso é muito profundo, gente. Aí quando a gente passa do pátio, entramos no lugar santo. Aí no lugar santo, o que nós vamos encontrar no lugar santo? Do lado esquerdo, o menorá. O candelabro de 7 braços, batido de ouro batido de cima a baixo. Do lado direito, vamos encontrar a mesa dos pães da proposição. 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. E olhando para frente, tocando o véu, nós vamos ver o quê? O altar do incenso. Uou! Quando olhamos para o menorá, nós encontramos Jesus como aquele que dá o Espírito Santo. Porque fala de luz. Quando olhamos para a mesa dos pães da propiciação, nós aprendemos Jesus como o pão da vida, porque ele nos alimenta. E quando olhamos para o altar do incenso, olhamos como Jesus, o nosso intercessor. Aí quando entramos no lugar santo, conhecemos Jesus como a verdade. Meu Deus! Quando passamos do outro lado do véu, entramos no lugar santíssimo. E o que nós encontramos lá no lugar santíssimo? Alguém se lembra? Já vou terminar. O que nós encontramos lá no lugar santíssimo? A arca. A arca da aliança, a arca do pacto. Lembre-se que havia uma tampa chamada propiciatório. Tinha 2 querubins, um olhando para a tampa e com as asas tocando uma com a outra. O que tinha dentro da arca? Alguém se lembra? Qual era o conteúdo? Tinha um conteúdo, eram 3 coisas que estavam lá dentro. Arão, A vara de Arão, perfeito. as tábuas da lei e a outra cópia coisa das eu não tábuas lembro. da lei e A outra coisa eu não lembro. uma porção do maná. Hum. Tudo falando de Cristo.
As tábuas da lei falando de Jesus como a palavra. A vara de Arão falando Jesus como o que doa o fruto do Espírito, ou que dá o fruto do Espírito. E a porção de maná falando de Jesus como o pão da vida. Isso é muito lindo. Então, eu sou o caminho, a entrada, o pátio. Eu sou a verdade, o lugar santo. Eu sou a vida, o lugar santíssimo. Agora, preste atenção, vou fechar aqui agora. Quando eu conheço Jesus como o caminho, eu sou uma criança espiritual. Aí eu estou dando o fruto a 30 por 1. Mas quando eu cresço espiritualmente e chego lá no lugar santo, eu já não me torno mais criança, eu já sou o quê? Um jovem espiritual. E aí eu posso dar fruto 60 por 1. E aí eu estou dando o quê? Mais fruto. Mas quando eu chego lá no lugar santíssimo, eu conheço Jesus como a vida. E aí já não sou nem criança e nem jovem, já sou um adulto espiritual. Aí eu já posso dar fruto a 100 por 1. Aí eu posso dar muito fruto. Porque Jesus nos chamou para dar fruto, mais fruto e muito fruto. Fruto, 30 por 1. Mais fruto, 60 por 1. Muito fruto, 100 por 1. Tudo isso está aqui dentro, eu paro por aqui. Não tem como avançar mais, tem muito mais. Tem muito mais. Gente, isso aqui é fantástico, é lindo demais. Eu vou recomendar um livro, se você tem interesse. Alguém tem interesse de ter um livro bom sobre esse assunto? O livro se dedica a esse assunto, só esse assunto. Vou recomendar aqui no grupo, e já vou adiantar o livro, é de um grande amigo nosso, também nos ajudou na caminhada ministerial, pastor Abraão de Almeida. Alguém já ouviu falar dele? Pastor Abraão de Almeida. Isto, um grande mestre, está aqui na Flórida, com seus 85 anos de idade, e ele escreveu um livro, O Tabernáculo e a Igreja. Eu vou postar, vou fazer o possível hoje mesmo aqui no grupo. O Amazon estava vendendo até pouco tempo atrás por 25, 28 dólares. Recomendo esse livro. Se você quer entrar a fundo neste assunto, Abraão de Almeida está aí, O Tabernáculo e a Igreja. Ô, pastor, gente, eu vou ter Sim. Só um minutinho. É desde a semana passada que eu queria te fazer uma pergunta. Antigamente, quando eles, no término dos cultos, eles faziam o apelo, lembra? De quem queria aceitar Jesus, que levantasse a mão e ir para frente do altar para receber a oração. Hoje em dia, eu estou vendo, na hora desse apelo, o pastor falar que quem quiser aceitar Jesus, que onde ele estiver, só abaixa a cabeça ali e confessa, né, Jesus como Salvador. E não precisa mais chamar para frente para aquela oração que eles faziam. Isso está certo? Porque a gente tem uma dúvida a respeito dessa diferença de se apresentar no altar, né? Se rendendo ao Senhor como Salvador, e hoje, tipo, a pessoa, aonde ela está, você nem sabe se ela aceitou, se ela não aceitou, porque antigamente, quando a pessoa aceitava Jesus, automaticamente já dá a paz do Senhor. Hoje tá uma coisa estranha, só me ajuda a entender. É certo o que está acontecendo? É válido? O que o senhor acha? Carta a Tiago, ou Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago está lembrando aos seus leitores que um relacionamento com Deus, ele é dividido em duas situações. A situação que envolve a minha pessoa, a nossa pessoa, correto? E a situação que envolve a pessoa de Deus. Mas aqui, o escritor é interessante. Ele coloca a ordem das coisas. E por que esta ordem? Não é? Isso aqui não é religiosidade,
Isso aqui não é costume denominacional, isso aqui é uma orientação bíblica baseada lá no Antigo Testamento. Olha que interessante. Chegai-vos a Deus. O escritor está trazendo da parte do Espírito Santo. Quem é que tem que tomar a iniciativa? Quem é que deve tomar o primeiro passo? Chegai-vos a Deus. O primeiro passo é nosso. Tem que ser nosso. Isso aqui é uma orientação bíblica. Isso aqui não nasceu da cabeça de Tiago, não brotou da religiosidade de Tiago. Isso aqui é uma orientação bíblica. Chegai-vos a Deus. O verbo está no imperativo, então é uma orientação que implica numa ordem. Aí vem uma consequência, vem um resultado, vem uma resposta. E ele se achegará a vós. Opa! Obediência à palavra. Então, a obediência à palavra é essencial. Se você não considera esse texto, então, você está questionando a obediência à Escritura. Alguém está me entendendo, gente? Eu estou tomando esse espaçozinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai entrar na prova, tranquilo, que a prova está muito fácil. Gente, se não colocarmos obediência na palavra e começarmos a questionar, não, os tempos mudaram, hoje tem que ser tudo muito prático, muito moderno. Peraí, gente, eu entendo que há necessidade de praticidade para várias coisas, mas se a Bíblia estabelece princípios, alô, estou falando de princípios, e os princípios não mudam no tempo e no espaço, não mudam na geografia, eles são eternos, eles são constantes, e para tal temos que ter, juízo na cabeça, discernimento e temor de Deus, para obedecer um princípio. E aqui está um princípio bíblico, que hoje, infelizmente, irmã Ronilca, está sendo questionado, e por que não dizer desprezado? O primeiro passo tem que ser meu, e o segundo passo é de Deus. Agora, vamos voltar lá no Antigo Testamento? Quando o povo queria que tivesse os seus pecados cobertos, expiados, quem tomava a iniciativa da expiação dos pecados do povo? O sacerdote ou o interessado, ou seja, o camarada que está ali, eu estou cheio de pecado, preciso expiar meus pecados. Quem tomava a iniciativa para ter os seus pecados expiados, cobertos, era o sacerdote ou a pessoa interessada? Eu pergunto. Segundo o que estudamos lá no Antigo Testamento, quem era essa pessoa? O sacerdote ou o interessado? O interessado. O interessado? Quando estudamos o livro de Levítico, se deixar claro, você quer o seu pecado expiado, o seu pecado coberto e perdoado, você tem que fazer o seguinte, se você tem condições, pega um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, corta ele, sacrifica ele no altar do holocausto. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Que a pessoa interessada tinha que tomar a iniciativa em obedecer o que lhe era colocado. E assim eram com todos os demais tipos de sacrifício. Mas e hoje? Estamos vendo essa obediência? Não. É simples. São princípios que não mudaram. Só mudou a embalagem. Antigo Testamento era na base de sacrifício de sangue. Hoje temos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas parece que as pessoas têm dificuldade na obediência desses princípios que não mudaram. Só mudou a embalagem, entenderam? Hoje não temos a necessidade de andar com um cordeiro morto para ser apresentado com o seu sangue, porque Jesus já fez esse trabalho. Hoje nós temos que ser o quê? Obedientes. Nós temos que tomar o primeiro passo. E aí o segundo passo, quem vai tomar é o próprio Deus. Consegui lhe responder à luz da Bíblia, minha irmã? Irmã Ronilca, consegui lhe responder? São Sim. princípios. Eles são simples, não são? Uhum. O que não é simples é obedecê-los.
Exato. Obedecer está complicado. Então, hoje, com todo respeito, irmãos, os líderes estão querendo simplificar demais, esquecendo-se que quando você simplifica demais, você elimina a prática da obediência básica a esses princípios. Amém? Porque lá em Romanos, pastor, só um minutinho, lá em Romanos 10, a partir do 9, que diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Aí, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Exatamente, exatamente. E o versículo 12, olha só, a senhora não esquece do 12. Pois não há Sim. distinção entre judeu e grego, e uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E essa invocação, ela está exatamente envolvida ou envelopada neste princípio de aproximação primeiro do pecador ao sacerdote. Porque o sacerdote é a tipologia de Jesus Cristo. Então, a obediência tem que ser nossa. O primeiro passo tem que ser nosso. Porque o segundo passo é ele quem vai dar. Para trabalhar em favor da nossa salvação. Por isso que Paulo diz, não há distinção entre judeu ao que os judeus faziam na apresentação dos seus pecados, porque eles tinham que tomar a iniciativa, eles tinham que se aproximar do sacerdote, e também na distinção para o grego. Então, hoje, não apresentamos a ovelha ou o sacrifício nas nossas mãos, mas nós temos que nos apresentar aonde? No altar. Oh, meu Deus! Matar difícil, porque os pastores, os líderes, infelizmente, estão querendo tudo muito mastigado. Eu prefiro ainda com aquela palavra de 1 de Samuel 15, 23. Sou da moda antiga. Obedecer é melhor do que sacrificar. É um princípio bíblico. E princípios não podem ser negociados. Se alguém está negociando princípios, cuidado. Com todo respeito. Se alguém quer negociar princípios bíblicos com você, sai fora. Com todo respeito, corre, porque negociar princípios é desobedecer conscientemente a palavra de Deus. Amém? Está entendido, Obrigada, gente? pastor. Muito obrigada. Está entendido, povo? Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos fazer uma rápida oração, né? E já vamos entregar esse momento para a nossa provinha. 7 questões, já estou avisando, 7 questões, mais fácil, meu Deus, nem um peteleco debaixo da orelha, nem um beliscão vai ser tão fácil. Quando você sentir, sabe aquela agulhada que a criança toma na vacina? Entrou e saiu. Ai. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele, né? Não, realmente eu procurei facilitar o máximo essa prova para não trazer nenhum tipo de dor de cabeça a você, porque a intenção não é complicar, mas é facilitar ao máximo. Vamos então falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela finalização desta matéria. Obrigado. Alguns não puderam estar hoje por motivo de força maior, lutas, dificuldades, situações que saíram do controle. Mas aqui estamos, agradecidos, que estamos fechando mais uma página deste curso básico em teologia. Para alguns está chegando a reta final, para outros é mais uma etapa que está sendo cumprida. Daqui a pouquinho mais uma prova será feita. O Espírito Santo faz lembrar o que os teus filhos têm com muito esforço estudado e se dedicado. Louvamos o teu nome e pedimos que a luz do teu Santo Espírito venha sobre cada coração e cada mente, relembrando o que estudaram. Muito obrigado. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só para título de aviso, né? Não serve para vocês que estão aqui. Os alunos que não vieram hoje, né, terão que fazer a segunda chamada no finzinho da próxima aula, que será a terça-feira, dia 18
de julho, né, com o início da nova matéria. E na próxima terça-feira teremos 3 novos alunos, né, entrando aqui conosco, graças a Deus. 3 novos alunos. Vou anunciar vocês, né, no grupo, e nós vamos dar com muita alegria bem-vindos em nome de Jesus, né, porque são bênção da parte de Deus, né, gente com muita sede para estudar a palavra de Deus.